Quem é inscrito há mais tempo aqui no canal talvez já tenha visto esse vídeo antes. Porém, quando eu fiz ele, eu não sabia metade do que eu sei agora. Isso em questão de tudo: roteiro, dicção, masterização de áudio, edição e por aí vai. Além disso, é um game que eu gosto bastante e me marcou muito na época que eu joguei, principalmente por conta da sua estética e trilha sonora que são maravilhosas. Então por isso eu decidi refazer esse vídeo bem mais editado, com mais informações, com o padrão de qualidade que eu tô colocando em cada vídeo que eu lanço aqui no canal. Ele de fato vai ser um vídeo mais curto, porém não é por conta disso que a qualidade das informações passadas aqui serão baixas. Não, eu quero sempre tentar melhorar, seja em qualquer aspecto, e uma coisa que o Zangado me ensinou, um abraço tio, é que no momento em que eu parar de buscar minha melhora, é o momento que eu vou começar a cair. E isso, cara, ele falou em um vídeo de, sei lá, 10 anos atrás, talvez mais, talvez menos. De qualquer maneira, vocês sabem que as minhas intros normalmente são grandes mesmo, porque sempre tem alguma coisa que eu quero dizer pra vocês. Enfim, hoje eu quero convidar vocês a conhecerem um dos jogos mais divertidos e engraçados que eu já joguei, então não esqueçam de deixar o like, porque assim vocês liberam uma nova ferramenta do YouTube chamada Hype. Com ela vocês me ajudam a enviar os vídeos para mais pessoas aqui dentro da plataforma e com o número X de hypes entramos para a lista da semana dos vídeos mais hypados, fazendo com que sejamos mais vistos por aqui. Demorou? Agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Quando a saga Far Cry deu início lá em 2008, ninguém poderia imaginar que seria uma das sagas mais lucrativas da história dos games, e eu não tô exagerando, porque a saga inteira vendeu mais de 50 milhões de unidades até os dias de hoje, sem contar a pirataria. Então se 50 milhões foram vendidos, no mínimo o dobro jogaram a franquia. Porém, hoje eu quero falar de um capítulo bem específico da saga, Far Cry 3 Blood Dragon. Esse game é basicamente uma DLC, ou uma expansão, chame como quiser, mas que funciona de forma independente do jogo original. A sua história, ela não é nada demais. Na verdade, ela foi feita para ser ridícula mesmo, junto com tudo que acontece no jogo, e já já vocês vão entender. O enredo conta a história do sargento Rex Coach no ano de 2007 e a sua procura por entender o que uma poderosa arma biológica está fazendo em uma ilha remota, ambientado no planeta Terra após uma guerra nuclear que teve início na década de 90 entre o Oriente e o Ocidente. Esse jogo explora de uma maneira muito engraçada como um herói brucutu entre aspas dos anos 80 se sairia em uma realidade alternativa como essa. Para completar o clichê, existe o grande inimigo do jogo, o Coronel Sloan, que quer tirar toda e qualquer liberdade dos Estados Unidos. Agora cabe ao Sargento Rex acabar com o vilão. Sim, a história é completamente ridícula e parece que saiu de um filme dos anos 80 que a gente assistia na sessão da tarde com o Stallone ou Schwarzenegger. Pois é, o jogo não se leva a sério, e isso é uma sacada genial porque é uma ótima experiência para você que quer um pouco de ação e humor no mesmo jogo, sem ter aquele peso narrativo gigante que pode enjoar eventualmente, e francamente, às vezes a gente só quer sair andando e atirando em tudo que se mexe com o cérebro desligado. Tendo basicamente todas as mecânicas originais de Far Cry 3, porém mais simplificadas e com algumas mudanças leves, até porque é um jogo que para você zerar, tu deve levar ali no máximo 2 horas e meia, 3 horas. Então é literalmente uma experiência rápida, mas ainda assim é um jogo totalmente diferente de tanta personalidade que ele tem. Eu adoro esse jogo e hoje eu vou tentar mostrar o porquê que eu gosto tanto dele. Blood Dragon tem uma vibe retrofuturista, meio cyberpunk da vida, sabe? É onde claramente se passa no futuro, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada analógica dos anos 80. Nessa época, a galera tinha uma visão distópica de como seria o nosso futuro. Tipo BioShock, por exemplo, que usa essa mesma estética de uma maneira muito assertiva com Rapture, ou no caso, se você jogou só o Infinity em Columbia. Também tem um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é Blade Runner, do diretor Ridley Scott, que originalmente foi lançado em 1982. E quando o assunto é cyberpunk, ele, juntamente com o autor canadense, que por muitos é considerado o pai do gênero, William Gibson, autor do livro Neuromancer. É uma leitura muito boa que mostra de fato um futuro que, ao mesmo tempo que é muito improvável que aconteça daquela maneira, nos dá uma vontade de viver nela. É estranho, quem jogou Cyberpunk 2077, leu o livro ou assistiu o filme, não é um futuro muito bom. O verde praticamente não existe mais, o ar é muito poluído, as ruas são completamente sujas, desigualdade e por aí vai. Então, mesmo sabendo que seria um futuro ruim, de um certo modo nós ainda temos aquela vontade de viver nele. É estranho, né? Além dessa visão distópica de futuro, o Rex é o estereótipo dos heróis de ação nos anos 80. Com partes cibernéticas no corpo,
muito forte, um braço de metal muito estiloso e que vive fazendo piada de qualquer coisa que aparece na sua frente, mesmo sendo aquele protagonista mais sisudo e calado, tipo Ryan Gosling em Drive ou em 80% dos filmes que esse cara faz. Fora todos os trejeitos e maneirismos dos anos 80, isso inclui também o jeito de falar, a voz, as gírias, os xingamentos, a estética e o melhor, as músicas. A trilha sonora do jogo é oitentista e muito bem feita, cheia de sintetizador, coisa que eu sou muito fã. E pra quem gosta daquele estilo de arte Vaporwave ou Synthwave, que eu também sou bastante fã, vai adorar toda a ambientação desse jogo. Sempre com muito neon, as saturações bem altas nos lasers, nas luzes e no próprio neon, mas todo o resto bem escuro. O jogo é basicamente um Far Cry 3 com elementos bastante reduzidos e isso inclui várias mecânicas de gameplay, como por exemplo todo o sistema de upgrades, a árvore de habilidades que o Jason tem no game, o lance da tatuagem que vamos ganhando novas partes conforme upamos de nível e tudo mais. Isso é completamente jogado fora aqui e substituído. Cada vez que upamos, desbloqueamos uma nova arma e uma modificação para ela, como uma mira melhorada, pente estendido, maior capacidade de munição e etc. E quando eu digo maior capacidade de munição, é a capacidade em que levamos a munição e não a que está na arma. Por isso que pente estendido e capacidade de munição são coisas diferentes. O Rex não recebe nenhum tipo de upgrade, porque ele por si só já é bem forte. É como se jogássemos com o Jason no endgame de Far Cry 3, lembram? Mais ou menos isso. O arsenal é bastante variado, possuindo um total de 13 armas, isso contando com as granadas e dinamites. Essas armas têm tiros de lasers com aquela saturação bem forte no vermelho e também o som desses tiros são muito bons, muito bem feitos. Não possuímos nenhum tipo de poder sobre-humano, além do braço biônico de Rex, que não muda em nada, é só estiloso mesmo. Uma coisa que foi mantida aqui foi a caça, mas como estamos em um futuro, entre aspas, não caçamos animais de verdade, mas sim cyber-animais. Sim, e contamos com 16 tipos diferentes. Em questão de inimigos, eles são androides que depois de matar eles, podemos arrancar os corações que têm a aparência de um coração real, mas são feitos de circuitos e fios, por isso é uma das principais mecânicas do jogo e eu já falo mais sobre isso. Temos 4 veículos disponíveis no jogo, que é um quadriciclo, um jeep, um barco e uma moto d'água ou jet ski, né, para os íntimos. Até porque o mapa não é tão extenso para você ficar andando tanto por aí. Se resume mais em você ir até a missão e retomar os postos de controle. Só isso. Far Cry 3 não, tu precisa caçar, fazer missão secundária, procurar tesouro e por falar em tesouro, você acha dinheiro por aí, igual no jogo original, justamente para você comprar kits médicos, colete, munição, em máquinas de vendas que ficam justamente dentro desses postos de comando. Fora que para pegar o 100% do game, a famosa platina, né, você precisa achar todos os colecionáveis, que são as notas de um doutor, que ele deixou espalhados pela ilha, desligar umas TVs e achar umas fitas cassete. O game se passa em uma ilha, obviamente, mas não é paradisíaco como vimos em Far Cry 3. Ela é escura e não tem muita vida quanto a do jogo original. Tem pouquíssimos NPCs andando por aí e cada vez que tu esbarrar com um grupo de aliados ou inimigos, eles estão se matando. Fora a vida selvagem do jogo. Suas cinemáticas são feitas de uma maneira muito diferente e bacana, porque são em formato de narração, com a ilustração estática, tendo um formato parecido com quadrinhos, mas que também mistura em 8 bits. É muito maluco, mas é bem legal. Tudo nesse jogo é exagerado, então as armas são muito grandes, tem um tiro diferenciado, a maneira que ele puxa cada arma, cara, é muito cafona, mas muito legal. Se eu achar um vídeo da demonstração dessas armas, eu vou deixar aqui na descrição. Boa parte dos animais, como eu falei, eles são hostis, então se você chegar muito perto, eles vão te atacar. Os inimigos são ciborgues, como eu comentei, e eles não são muitos. Porém, demoram muito para morrer, então tu tem que cravar eles de bala ou acertar alguns headshots que aí eles morrem mais rápido. Ainda existem algumas missões secundárias, mas é tipo, vai lá e salve todos os reféns. Coisas assim, é bem simples, nada muito de outro mundo não, e é bastante fácil de fazer também. Agora, tem um tipo de inimigo em específico que é uma maldição para matar, que tu só consegue matar, entre aspas, de boa, quando você acha um canhão de laser, que é tipo a última arma que você desbloqueia, que são os próprios Blood Dragons. Eles são uns bichão enorme que arranca quase sua vida inteira com um ataque. Fora que dá um gelo quando esses bichos aparecem, porque eles são muito rápidos, então em um piscar de olhos eles estão na tua frente, assim. Existe uma conquista no game que é matar 25 dragões de sangue, e assim, puxar briga com uns queridão desses aí não é uma boa ideia, principalmente no começo do jogo. Como eu falei, para ficar fácil matar eles,
só com um canhão de laser, que a vida deles vai derretendo se você acertar os pontos vitais do inimigo. Caso você seja meio encurralado, pegue um daqueles corações de ciborgue, lembra que eu falei? E taca longe. E torce pro bicho te esquecer e cair na isca, porque eles são atraídos por esse coração cibernético. Mas pra resumir, o jogo não é difícil. Eu mesmo nunca morri, por exemplo. Tu só morre se fizer muita cagada ou se, sei lá, cara, tu chamar a atenção de uns 4 dragões ao mesmo tempo. Eu sabia da existência desse jogo há muitos anos, mas só parei pra jogar em 2020, no meio da pandemia. E foi muito bacana, cara. Mas sabe, às vezes eu me pergunto se é certo eu ter lembranças boas dessa época. Porque o mundo tava tão triste, era tanta coisa ruim acontecendo, todo mundo trancado em casa, faltando coisa. Já se sentiram assim? Desses anos de pandemia eu só consigo me lembrar dos momentos que foram realmente bons. Jogar esse game foi um deles. Enfim, eu consegui platinar no final do ano passado, 2023, e fiz em 12 horinhas ali, bem na paz e aproveitando bastante o jogo. Agora, se é um game maravilhoso, excepcional, incrível, não. Não é e não vai com esse pensamento. Ele é divertido e cumpre o que promete. É simples, mas muito bacana investir umas horinhas. Era isso, gurizada. Vídeo refeito de uma maneira que eu gostei dessa vez e seguindo a qualidade do canal. É um game meio desconhecido, de fato, mas assim como meu vídeo de Cold Fear, que é um game de, sei lá, 2004, também feito pela Ubisoft, me gerou uma surpresa com o tanto de gente que conhecia de fato o jogo. Creio que com esse aqui, deve ter uns cara maluco que nem eu que gosta de jogos esquecidos pelo tempo. Qualquer modo, link na descrição para você dar uma olhadinha lá na página da Steam. Comente aí o que você achou do vídeo, se já conhecia, se ainda não, se já jogou, ou se não tiver nada para comentar, só mandar um emoji que vai me ajudar bastante. Deixa um gostei, usem por favor a ferramenta Hype aqui no YouTube, e caso você sinta vontade de ajudar com os custos extras aqui do canal, considere entrar para o clube de membros, que você vai receber diversos benefícios diferentes. Sim, eu tô trabalhando neles, deixa comigo, tá? Até o próximo vídeo, você saiu muito bem hoje, não esqueça disso. Um beijo e tchau.